Após 5 minutos, Ligou. vamos retornar a nossa ligação. Nossa ligação. Você está trabalhando em empresa de marketing? Lá você está trabalhando em empresa de marketing? Marketing telefônico? Não? Certeza? Então passamos para o item. Apresentação e discussão de processos com recursos a serem relatados pelo conselheiro Sérgio Borges Lucas. Item 7.1 e item 7.2. Palavra ao conselheiro Sérgio Lucas. Processo final 6222. Da aviação pertinente à aviação araguarina limitada, por suprimir viagens sem prévia autorização da GR. A empresa foi devidamente notificada, apresentou recurso e afirma que a nulidade do auto decorre da falta de requisito de forma, uma vez que não é mencionado no referido documento o nome do infrator, o número do veículo e o número da placa. Isso é evidente porque, já que era supressão de viagem, não tinha jeito de nada disso acontecer. Supaipe faz as alegações, que evidentemente não prosperam nenhum dos fatos alegados. Visto o quesito forma foi cumprido adequadamente e sugere a manutenção, no caso, a aplicação da multa. Todos concordam? Não, ainda não. Foi a coisa, desculpa. Deve ter um particular nesse. Não é nesse processo, não. Não é nesse processo, não. Então pode concordar. Pode concordar. Pode concordar. Está concordado? Pode concordar. Esse relator Concordar com o quê mesmo? Você não tem que votar ainda, vai concordar ou não? Tá certo. Com base no parecer da Supaipe, acatar pela gerência jurídica, acatando também a decisão da Câmara Setorial do Transporte, voto pelo improvimento do recurso, para manter o auto de infração em apreço. Todos concordam com o voto e parecer do conselheiro Sérgio Lucas? Aprovado por unanimidade. Presidente, só um comentário aí. Hoje foram, só meu aí da Araguarina, foram 22, né? Isso que eu consegui juntar para organizar em bloco, mas esse do conselheiro. São todos a mesma coisa, a mesma alegação, supressão de viagem, paralisação de linha e... Será que o novo sistema iria corrigir esse tipo de problema? Porque é muito grave e não acontece nada com ela, né? Agora, nesse momento, não tem como a gente... Isso é, conselheiro, porque o sistema tem 50 anos. Um terço das linhas estão paralisadas. Na verdade, é o seguinte, essa multa aí, boa parte dela é que a empresa simplesmente resolveu paralisar por conta própria. Aí o fiscal vai lá, tá no quadro de viagem, já não tem essa de multa. Mas a gente tem que considerar o seguinte, a maioria das paralisações decorre da baixa demanda ou falta de demanda. Mas na visão deles, né? Não. Olha, se tivesse ganhando dinheiro, eu não ia parar. Eu fazia botar era uma Não coisa. pode ser feita unilateralmente. Não, tudo bem, eu acho que tem que punir, porque o contrato tem que ser respeitado. Com o sistema novo, Isso é não vai acontecer. igual o jogo do bicho, qual que está escrito, acabou. Se no contrato está escrito que tem que fazer a linha, tem que fazer a linha. Se ele não quer, comunica a GR, pede. O senhor foi muito feliz na sua comparação. Claro, claro, tem que Parece. 7.2. É exatamente isso mesmo. Não tem nada. Legalidade nenhuma. O processo pertinente a Saneamento de Goiás S.A. Saneado
por descumprir determinação de executar plano de recuperação das unidades referidas. De acordo com o relatório de fiscalização municipal, infração tipificada no artigo 7. É aquela velha história, é saneada, ela é notificada e depois de muito tempo, que ela vai, infelizmente, ela vai e faz o que a gente determina, só que a destempo. Então, nesse sentido, eu voto para manter o auto de infração em apreço. Todos concordam? Com o voto do parecer do conselheiro? Aprovado por unanimidade. Item 8, com recurso intempestivo. Conselheiro, tem alguma coisa ou está ok? Passa para frente. Item 9. Apresentação e discussão de processo com defesa a ser relatada pela conselheira Ana Carolina. Item 9.1. Então, a palavra do conselheiro Ana Carolina. 2012. Qual é o secretário-geral? Qual é o número? 9.1. 2012, final 4276. Empresa Brasil Centro e Turismo. Ela foi julgada por não observar os critérios para informação aos usuários dos procedimentos de segurança. Aqui é a linha Q da 233. E a observação é a ausência no interior do ônibus, do cartaz, do sistema esquemático das saídas de emergência do veículo. Cartaz do desenho esquemático de saída do veículo. O veículo é muito antigo pela foto. Ela apresentou defesa alegando que, conforme a fotografia do interior do ônibus do outro lado, verifica que eram disponibilizadas todas as informações necessárias em um local bastante visível sobre o sistema de segurança dos passageiros, inclusive orientação sobre a saída de emergência, bem como a utilização correta do cinto de segurança. Entretanto, ocorreu que no decorrer da viagem, o passageiro veio a arrancar o adesivo com as informações acima mencionadas. Alega ainda que, diante da falta de folhetos e do adesivo contendo as informações, o agente lavrou a auto-infração. Afirma que, ao Estado, cabe agir de conformidade com a lei à norma, que não aconteceu no caso em tela. Arremata dizendo que a atitude do fiscal é arbitrária e descabida, pelo que a autuação deve ser anulada. Ele apresenta foto também. De nada que ele fala que apresentou. Após a análise da defesa, intenção e procedência das alegações suscitadas, ressalva-se que, embora tenha alegado a existência de fotografia do interior do veículo, onde constatar a fixação do adesivo e demais informativos de orientação aos usuários sobre a sede de emergência, essas não foram apresentadas nos autos, portanto, ela trouxe um documento capaz de derrubar o auto de infração e o voto para manutenção do auto de infração 1460.007 da ITT em nome da Brasil Centro e Turismo. Alguém discorda do parecer de voto do conselheiro Ana Carolina? Aprovado por unanimidade. Item 10. Apresentação e discussão de processos com defesa a serem relatados pelo conselheiro José Duarte dos Santos. Item 10.1, 10.2 e 10.3. Palavra, humilde conselheiro José Duarte dos Santos. Humilde e modesto. Viva o vilão! Bom, processo do clube, sou eu, o presidente é o Braga, Zé Braga. E o Rogerão. O Rogerão Mendonça e o Fera. Somos quatro. Nossa Senhora. A comissão executiva. Eu, o Rogerão, o Fera e o Zé Braga. Só fica os quatro. Eu, a bandeira. Ó, é o Natal, o Danilo? A bandeira tem três cores: preto, branco e pardo. Se atenha, E viva o vilão. conselheiro, se atenha ao Sim, relato senhor. do processo. Sim, senhor presidente, desculpe. Essa informação que eu preciso de facilitar. Processo número 2012,
final 9574, interessado, Master Point Turismo Limitado, empresário. Auto-infração número 1.496.054. Trata o processo de infração de número supra-referido, de 23 de novembro de 2012, elaborado nos termos do artigo 1º, inciso 1, a linha L, da resolução 233 de 2013. Foi lavrada em desfavor da Master Point Turismo Limitado. Em fiscalização na GO 010, quilômetro 122, em Silvânia, Goiás, constatou que o veículo carregava sem importar o CRF, que é de porte obrigatório. Devidamente notificada, a empresa apresentou defesa de questionamento. A SUPAI, por meio do parecer 38 de 2013, manifestou-se pela manutenção do auto de infração, pois se observa que foi lavrado de acordo com a resolução 233 de 2003 e o normal procedimento feito. Despacho da gerência jurídica, de número 4490 de 2003, acata o parecer reto, expedido pela SUPAI. E levando em consideração estes fatos, e tendo em vista todo o exposto, após a análise dos procedimentos acima referido, o conselheiro manifesta-se pela manutenção do auto de infração, resolvendo conhecer e negar provimento da defesa apresentada, mantendo a infração contra a Master Point Turismo Limitado. Todos concordam? Esse é o voto. Em parecer de voto do conselheiro, aprovado por unanimidade. 10.2. Processo 2013, final 3551. Interessado Centur Turismo Limitado, auto-infração 1.475.634. Trata o processo de auto-infração referido acima de 30 de 8 de 2012, elaborado nos termos do artigo 1º, inciso 4, a linha A, da resolução 233 de 2003. Foi lavrada em desfavor de Lisboa Martins Turismo Limitado, em fiscalização na GO 070, de Itaberaí, Goiás. Constatou-se que o veículo carregava de Uberlândia, Minas Gerais, a Caldas Nova, Goiás. O carro de Uberlândia para Caldas Nova. E constatou que estava conduzindo 23 passageiros do trecho acima sem prévia autorização ou permissão. Devidamente notificada, a empresa apresentou defesa tempestivamente. Analisada pela SUPAI, por meio de parecer 2302, manifestou-se pela manutenção da auto-infração, pois se observa que foi lavado de acordo com a resolução 233 de 2003 e no normal prosseguimento do feito. O despacho da gerência jurídica, 25 de setembro de 2013, acata o parecer reto, posto isto, e levando em consideração os fatos apresentados, após manifestação da gerência jurídica e a análise deste conselheiro, ele dá conhecimento, aceita conhecer, mas negar o provimento da defesa apresentada e manter o referido da auto-infração em desfavor da Centur Turismo Limitado. Todos concordam com o voto do parecer do conselheiro, reconhecendo, mas negando o provimento à defesa do Centur Turismo? Aprovado por unanimidade. O item 10.3 ano 2012, final 7641, interessado, Guilherme Carlos Limitado, auto-infração 1.464.359. Trata de processo de infração, mineração de veículo, de 7 de setembro de 2012, elaborado no seu artigo 1º, inciso L, a linha L da resolução 233 de 2013. Foi lavrado em desfavor de Guilherme Carlos Limitado. Na fiscalização na Avenida São Francisco, 403 de Goiânia, constatou que o veículo carregava sem importar nota fiscal de prestação de serviço emitida do Estado de origem de viagem, devidamente notificado. A parte interessada apresentou defesa tempestivamente. Analisada pela SUPAI, por meio do parecer 23.06 de 2013, esta manifestou-se pela manutenção da auto-infração, pois se observa que foi lavrado de acordo com a resolução 233 de 2003, não havendo nenhuma anormalidade. Portanto, mantenha-se o normal procedimento do feito. O despacho da gerência jurídica 2574 de 2003 acata o parecer reto. Posto isso, e tendo em vista que após a diminuição da análise não se encontrou nenhuma irregularidade que pudesse
anular o procedimento, este conselheiro manifesta com melhor provimento da defesa apresentada e manter o referido auto de infração em desfavor de Guilherme e Carmen de Limitar. Este é o problema. Alguém discorda do voto do conselheiro pela manutenção do auto? Aprovado por unanimidade. E estamos na segunda. 11. Apresentação e discussão de processos com defesa a serem rematados pelo conselheiro Sérgio Borges Lucas, item 11.1 ao item 11.5. Eu vou relatar tudo isso em bloco, acho que, apesar de ser empresas diferentes, são todos pertinentes à NTT. Só fazendo uma observação, eu queria fazer essa observação. Todos esses processos aqui foram submetidos ao SUPAI, e em todos esses processos o SUPAI considerava e recomendava o não conhecimento do recurso por falta de autenticação em alguns documentos, particularmente na procuração. E eu já vinha há muito acatando todas essas defesas, porque eu entendo que a falta de autenticação só não é defeito. Né? Ninguém, advogado nenhum, vai trabalhar de graça com uma empresa que efetivamente não representa. Não tem sentido. Né? Já que nós não estamos tratando em nenhum processo aqui de ganho patrimonial ou qualquer tipo de bem está sendo discutido aqui. Então eu defendo o entendimento que essa autenticação deve ser suprimida. Inclusive o SUPAI, eu estou observando que ela tem, apesar de reiteradamente sugerir que nós não reconheçamos essas defesas, aqui no caso da Araguarina, ela invariavelmente reconhece todas as defesas da Araguarina e em momento nenhum a Araguarina junta a procuração autenticada. Então são dois pesos e duas medidas. Então, atesta e confirma o meu entendimento. Não tem necessidade de autenticação. Só relembrar aqui, conselheiro, nós discutimos muito isso, talvez esses pareceres são de diferentes momentos, porque isso foi decidido posteriormente aqui, nós discutimos essa questão da autenticação da procuração, e até a doutora Alice nos relembrou, a favor ou não, só te dando história. Então, tinha uma época que aceitava, depois que não passou a aceitar, por isso tem essa diferença aí em relação ao comportamento do SUPAI. Mas a doutora Alice deu um exemplo de uma ação judicial, que foi posteriormente aqui, da GR, que a empresa não reconheceu as defesas dentro do processo, falando que aquelas defesas não eram do preposto dela. Teve alguma coisa, uma história assim, não sei se a Manuela vai saber, mas a Alice falou assim, ela só deu um exemplo da questão da procuração, mas isso foi decidido entre nós aqui, da autenticação da procuração, porque tinha muitas procurações que eles tiravam tantas cópias, que nem o verso tinha cópia, o verso não tinha cópia e nem a data de validade da procuração. Eram tantos processos, então decidiu-se que autenticado só por causa de falha da empresa mesmo e a gente chegou nessa conclusão. Não sei se acerta ou melhor. É só para explicar essa diferença de posicionamento. Pode ser que ocorra algum tipo de excepcionalidade, mas no geral a gente não pode atuar baseado nas exceções, né? Porque a empresa tem oportunidades inúmeras de defesa. Ela alegar que depois da vaca fria, ela alegar que aquele preposto não era o preposto que estava ridículo, né? Isso não tem, eu acho que não tem consciência nenhuma. Eu acho que a gente deve facilitar. Não é a falta de documentos, não é a falta de documentos. Se tiver suprimido quando não tem procuração ou quando não tem um contrato social, a gente não são requisitos de admissibilidade, claro, né? A gente não pode. Mas a falta de autenticação, eu acho que é zelo demais da conta. Isso é a definição da. Ela não é exigida em todos os casos. Mas isso é a definição da resolução da NTT. Né? Essa exigência é pela resolução Nós da seguimos a NTT. risca porque é o seguinte. Mas a resolução da NTT NTT fala em autenticação. Fala. Não, gente, Não fala só em Autenticada não, realmente. o modelo se expressa. A minha posição aqui sempre foi essa que você está falando aí. Eu
eu acho que tem que ter documento sim. Claro. Tem que ter procuração, com a procuração tem que ter o contrato social dando poderes para quem assinou a procuração. Mas quanto à autenticação, eu também acho que é excesso de zelo. Na resolução da NTT. Mas eu lembro muito bem o que nós conversamos aqui também foi o seguinte: imagina, nós somos a primeira instância. A resolução fala que tem que ter. Aí de repente nós consideramos e mandamos para lá na segunda instância. Mas a resolução Não, não fala em termos de documentação. A documentação tem que ter, se não tiver, mas a autenticação, em momento nenhum, é a própria justiça comum, o advogado, quando junta a procuração, não tem que juntar com ela. É o próprio advogado. Mas pelo menos deveria ser original, né? A procuração tinha que ser um documento original, porque mesmo o judiciário é dessa forma. A gente nunca apresenta cópia de procuração, apresenta original. Sim. Aí volta aquela discussão que nós estávamos tendo anteriormente. Eu defendo que até um cadastro prévio, as empresas que se cadastrarem aqui na GES, Nós discutimos isso também, meu conselheiro. se cadastra e qualquer alteração. Inviável. Agora, isso aqui também, Tem que cadastrar, porque tem que cadastrar. esses requisitos de admissibilidade, foi o que o senhor falou mais cedo, que o protocolo não está habilitado ainda. Aí isso não é verdade, porque você faz um checklist, você prega um checklist na frente do protocolo, na frente do trabalho, ele pega o processo, isso aqui não precisava estar nem sendo discutido, ele pega o processo, está lá no checklist para ele conferir. Não, está faltando aqui a procuração. O senhor não sabe o nível lá. O protocolo nosso deve ter umas 5 pessoas. Estavam no nível que é o seguinte. Sabe o que acontecia? Eu fiquei sabendo disso, foi uma obra. A pessoa chegava lá, eu sempre falo isso aí, nós somos um servidor público. A pessoa chegava lá, vinha lá de Aparecida, chegava lá para dar entrada no processo. Só tinha uma pessoa lá que sabia cadastrar o processo no CIOFTED. Se ela não estava lá, sabe o que a pessoa falava? O senhor volta depois. Mas isso só passava. Pelo amor de Deus, né? É um absurdo isso. Isso pode acontecer. Agora, se não dá conta de cadastrar, você vai ter uma coisa assim, vai conferir o processo. Isso eu estou dizendo, por enquanto não tem. Essa conferência poderia ser a título de utilizar Tá os bom, cartórios. Mas nós estamos preparando para isso. O cartório faz a documentação já autentica e já fica lá no computador. No Detran, por exemplo, se você faz uma defesa do Detran, lá eles previamente, eles está faltando algum documento, eles não recebem. Recebe na Justiça Comum tem um grande volume de serviço. E essa triagem é feita só nos cartórios, não dá para fazer no distribuidor, é feita nos cartórios, né? Então, por causa do grande volume de serviço. Mas no Detran se faz, todo mundo que vai protocolar em várias unidades administrativas, aqui no tribunal também. Aqui no tribunal tem todos os dois, no de contas dos municípios e no de contas do Estado. Você chega lá no protocolo, o funcionário, se notar a ausência de qualquer requisito, ele não recebe a defesa. Deixa eu te falar uma. Ele não A informação que a gente tinha aqui do jurídico é que a gente não podia deixar. Deixa eu te falar. Eu discordo. Questão de ordem aqui. A gente viveu esse problema em outros órgãos aí. Uma das coisas que eu ia sugerir aqui, mas que pode ser até um erro de acesso, infelizmente, é a questão de requerimento. Você estabelecer requerimento. Pode ser até pela internet. A pessoa, quando vai juntar a defesa. Porque aí a gente evitaria esse problema da saneada, por exemplo. De defesa que é de um processo juntado em outro. Então, no mínimo, ele tem que preencher um formuláriozinho. E esse formulário já indica, já impossibilita o seu preenchimento, se não tiver todas as informações que precisa ter ali. Aí o cara não vai poder vir aqui para trazer. Né? Pode ser dessa maneira. Porque a gente vivia esse problema, outro semelhante, na Secretaria do Meio Ambiente, em relação ao outorga. Os processos eram iniciados no Protocolo Geral do Estado, ali embaixo no Palácio Pereira do Rio. Então a pessoa chegava lá com nome, CPF, identidade,
preenchia só o requerimento e pagava a taxa e dava entrada no processo. E aí ficava cobrando, ó, cadê meu outorga? O outorga demora, não sei o quê. Não tinha nada dentro do processo. Era o nome do cara, a taxa paga e pronto. E aí corria bravo. E reclamava para todo mundo. Reclamava porque ele juntava no pedido de licença dele lá na agência ambiental o protocolo de pedido de outorga. Sem nenhum documento para poder gerar análise ou gerar o fato, né, que ele queria. Então, Aliás, eu conselheiro, lembrando um fato desse, eu lembro quando eu presidia as reuniões do Conselho de Desenvolvimento do Estado. E aí estava lá o representante da Secretaria do Meio Ambiente, que era o Emiliano, parte do Conselho, e tinha um representante da FIEG, da Federação da Indústria. Aconteceu um fato lá, por isso aí, o representante da Federação falou que tinha um processo dele lá, com pessoa física, foi dar entrada na Secretaria. Tal, dia tal, não sei o que, e que nunca tinha saído. O Emiliano pegou e fez uma desfeita danada com a secretaria e com o Emiliano, que era o representante naquele momento. Ficou uma situação chata, eu tive que servir e tal. E o Emiliano, o cara muito tranquilo, tá? Segurou a coisa e disse, como é que é o nome do seu processo mesmo? O cara não tinha nada. Tá? Teve um intervalo, ele foi lá, pegou os dados todos lá da secretaria. No final da reunião, ele pediu a palavra. Falou, eu dizer em relação ao processo do senhor. Ele pegou a história. No dia tal, teve uma entrada, tal. Ficou faltando tais e tais documentos, que nós solicitamos no dia tal. Aí o senhor não levou no dia tal. Então essa coisa está parado lá desde o dia tal por falta de documentação que o senhor deixou de apresentar e tal. Então não é a secretaria que funciona. Caiu a cara. A Federação da Agricultura também é a mesma coisa. Eu pedi, porque o presidente da Comissão de Meio Ambiente vivia alegando que a agência não soltava, não liberava, assim. Aí eu pedi uma relação. 70% dos processos que ele pediu estavam com a licença arquivadas no protocolo porque o interessado não foi buscar. É isso. 70%. É o tal negócio das coisas sempre tem em dois lados, entendeu? Não, o cara vai só na questão política. Conselheiro Sérgio está com a palavra. Bom, era isso. Como essa reunião realmente se alongou, eu vou votar todos em bloco, conhecendo, contrariando o parecer da SUPAI, conhecendo de todos os recursos, processo 42, final 42472, 4267, 3324, 3189, 0318, todos conhecendo o recurso e manter o auto de infração em apreço. Todos concordam com o parecer e voto do conselheiro em relação aos 5 processos? Aprovados por unanimidade. O item 12, conselheiro, tem alguma coisa? Defesa não conhecida? Não, defesa não conhecida, defesa não conhecida. Então, mantém, né? Prossegue o processo. Item 13. Apresentação e discussão de processo de minuta de resolução a ser relatado pela conselheira Ana Carolina Regina Costa. 13.1, processo 2012, final 2714. Só lembrando que este processo é aquele da resolução lembrando que isso já está ali há muito tempo, antes teve um problema porque o pessoal da Previdência de Bens Estatizados quis incluir nela o problema das empresas, das concessionárias rodoviárias, essas coisas, e não funcionou. Aí se restringiu apenas as OES, os CIPs que possam estar fazendo algum trabalho, alguma prestação de serviço, através de concessão, através de permissão, alguma coisa para o Estado. Então a resolução só apenas para atender a área de OS, não só na área da saúde, mas em outras áreas que porventura venham a ter administrações aí, gestão através de OS, ok? E ela foi enviada antecipadamente a todos os conselheiros.
Deixa eu só perguntar um negócio, conselheiro. Olha, nós vamos ter capacidade técnica de cumprir essas fiscalizações? Estamos fazendo todos. Nós temos capacidade técnica? Temos 3 gerências trabalhando nesse mês. A parte contábil é feita pela gerência de contabilidade regulatória. Nós temos lá 6 contadores. Eu acho que estão arrumando mais. Temos 6 contadores em economia, 5 contadores em economia. Arrumar mais uma agora, que foi a transferência do gestor lá, do Delano, que estava no que foi para lá. E tem uma gerência de bens estatizados, que está trabalhando na parte física dessas OS, das unidades de saúde, todos, terminais. E temos a gerência técnica, que é o Luiz, que faz o levantamento dos indicadores, essa coisa relatório, essa coisa toda. Nós já notificamos quase todas e já emitimos auto de infração em quase todas as OS, com base na lei anteriormente. E agora essa resolução ela nos dá mais poder de ser uma coisa mais específica, fazer via resolução agora. Por isso que é importante a aprovação dela. Estava na pauta da reunião anterior, como não teve, a gente está votando agora nessa reunião. É uma resolução específica, parece que nós estamos trabalhando nela há uns 8 meses. Chegou a ser discutida e aí o problema ficou na questão do valor da multa, se ia ser com base no contrato ou se ia ser com base no valor da lei, porque no contrato é a porcentagem do valor que ia ser o valor extremamente. Nós estamos fazendo com base na lei mesmo, né? Acho que agora é... A lei, por exemplo, pela lei a multa pode ir até 9 mil e poucos reais. Mas parece que está previsto na resolução que se for incidente é mais 50%, não é isso? Bom, só para iniciar, é uma E é dividido as multas em leve, né? Grave, gravíssima, são 4 modalidades. É uma pena aqui que os interessados da área não estejam aqui, né, para esclarecer dúvidas. Porque eu fiquei com dúvida em relação. Teve uma discussão. Pode ser. Teve uma discussão inicial das competências da AGR, da Secretaria da Saúde, do Tribunal, tal. Até conversei com a Leona semana passada, que ela tinha, no dia que ia ser voltado isso aqui, ela ia viajar. E a AGR ficou com a parte mais física, dos prédios, a contábil e indicador de metas do contrato. Você pode colocar direito, que eu não vou ficar Eu vou ficar aqui. Essa parte, apesar da gente ter claro entendimento, é mais perigo. De que Ela pegou os processos ela está escondendo o processo. Ela está fazendo você colar. Vou ficar aqui que agora tem perigo. Pode abrir a vontade aqui. Apesar da gente saber que A gente saca as coisas. E aí era bom você definir exatamente, porque a explicação que ela me deu, muito rapidamente, é essa. Então, para esse tipo de fiscalização, nós atualmente temos esse quadro. A fiscalização contábil eu acho que a gente tem, mas a fiscalização física dos prédios. Tem também. Tem também. Se não tem, é a de. Depois é operacional. Operacional é saúde e outro. Bom, como é que nós vamos fiscalizar um centro cirúrgico? Isso aí eu vou falar, mas não. Isso faz parte da área. Isso aí é a saúde. Não, deixa eu te explicar o que é. Por exemplo, nós temos 8 unidades de saúde. Ok? E nós temos já contratos de gestão e estamos fiscalizando. Por exemplo, essas unidades são bens do Estado. Ok? Certo. Então é um bem público, é um bem do Estado. O que ele está fiscalizando, o que nós estamos fiscalizando é esse bem público. As instalações e tal, estão acontecendo. Nada relacionado à parte técnica de saúde. Isso é a Secretaria da Saúde. Nós temos um termo que nós fizemos, um documento que nós fizemos, junto com a Procuradoria e junto com a Secretaria da Saúde, onde delimita quais são as atribuições, no caso da Secretaria da Saúde nova. Por exemplo, nós não temos condição de entrar
numa discussão, por exemplo, de atendimento médico lá. Ó, a UTI está atendendo quantas pessoas? Tá? Então, mas isso nós usamos os dados da Secretaria da Saúde para emitir algum indicador, alguma coisa que a gente não tem. Ok? Bom, e aí ele passou por todo o procedimento. Certo, sim. Passou por todo o procedimento, passou por consulta pública, né, conforme o Gilvan já havia indicado. Infelizmente não teve nenhuma participação, foram notificados o secretário de Saúde, procurador-geral do Ministério Público e a SECPLAN. Não teve nenhum prazo, né, específico da lei. Desenvolvido, né? Nem o Ministério Público mandou representante. Não é representante. A consulta pública é no nosso site. Fica Nós disponibilizado no site, notificamos pode... via ofício a Secretaria da Saúde, a SECPLAN, o Ministério Público, que é de baixo, as partes interessadas, a gente encaminha oficialmente. Isso foi feito. E nós não recebemos nenhuma sugestão para melhorar, aperfeiçoar. Né? Agora foi Depois que tiver quanto, você pode ter certeza do que vem. Ficou no site, né? Foi disponibilizado no site, 30 dias, fora as publicações oficiais que nós fizemos, né? Mas o documento foi muito bem analisado, foi feito vários aperfeiçoamentos, né? Porque ficou só na OS e nas OCIPs, né? Foi muito bem revisado. Bom, aí as infrações ficaram advertência, multa, desqualificação por sujeição da jurídica, porque caducidade a GR não poderia aplicar, e ficou a desqualificação, e aí tem um procedimento correto na lei de desqualificação de OS ou CIP. Porque a caducidade foi tirada porque antes essa resolução inicialmente ela envolvia empresas também. Como ficou só com a OS ou CIP, aí já não há se parar em caducidade mais, né? Porque é só desqualificação. Mas a desqualificação a GR vai poder fazer também? Acho que é o Nós Estado. vamos propor. Não, ela propõe a desqualificação com base na lei que rege a OS e a Porque OCIP. quem qualifica também não é. Exatamente. Aí a gente propõe e encaminha. Poder executivo, né? Por exemplo, olha a informação para vocês. Tem uma das OS aí, de uma das unidades, que ela fez a prestação de conta, contábil, nós não aceitamos, devolvemos para eles, eles fizeram, teve um monte de não conformidades, se não me engano, 32 não conformidades. Ok, gente, até bom a gente informar para vocês. No início, eu já falei para vocês, no início, essas OS, algumas iniciais, outras vindas de outros estados, elas não têm essa prestação de contas que tem aqui em Goiás. Aliás, nós estamos tendo visita de outros estados e eles estão, hoje, algumas já estão nos agradecendo muito, porque nós temos um sistema hoje, informatizado, com uma folha com 26 dados que a gente pede para eles, que eles informam para a gente sabe da situação da OS inteira. E aí é o seguinte, nós fazemos essa fiscalização através desse sistema, online, e fazemos uma fiscalização em loco de toda a documentação. É como se fosse um espelho de uma apresentação, e aí a gente vê tudo lá. E aí a gente tem toda a documentação, a gente notifica o procedimento normal, padrão, como a gente notifica a OS, dá um prazo, elas fazem sua justificativa, se é atendido, tudo bem, acaba aquela não conformidade, se não é, a gente está multando as OS. E, por exemplo, tem uma delas aí que eu estava dizendo que teve esse problema todo, e agora, passou um ano, muitas delas corrigiram, se adequaram, por exemplo, uma delas que já está na quarta prestação de contas, e nessa última prestação de contas não teve nenhuma não conformidade. Ok, se adequaram, a maioria delas se adequaram. Adequando, se adaptaram, apesar de terem sido notificados algumas multas com base nessas prestações de contas passadas, já melhoraram agora, mas uma delas foi para renovar agora o contrato de gestão. Existe uma cláusula, por exemplo, que só pode ter a renovação se houver a nossa aquiescência, se houver o ok da GR. E nós não demos ok e demos um prazo para elas.
para ela. Ó, você tem até 4 meses, até janeiro, para você resolver essas pendências todas. Porque também se a gente falar, ó, você está descredenciada, quem que vai prestar serviço lá? Então, de comum acordo, nós tivemos uma reunião, com ata, com tudo, com a Procuradoria, com a Secretaria da Saúde, com todos os indicadores dela. Por que nós fizemos isso? Porque na parte, vamos dizer, médica, ou na parte de saúde ali, ela tinha os melhores indicadores, a unidade. Estava bem na parte de saúde lá, atendendo bem e tudo, mas na parte de prestação da conta, na parte física, tomaram bomba. Entendeu? A gente não ia dar o ok para. Aí nós falamos, nós damos prazo com as ressalvas tais. Tem até janeiro. Se em janeiro não corrigir tudo isso, todas essas coisas todas, aí sim ela vai ter, nós vamos indicar que ela não tem condições e vai abrir um outro processo para a escolha de oferta. Presidente, e a questão de remuneração da agência, como que ficou essa questão de repasse de valores para a Pois é, eles estão desenrolando com isso. Para isso nós abrimos um outro processo, porque nós damos uma seguinte premissa aqui, né? Você que está interessado. Por exemplo, eu já conversei com o governador, já há uma unanimidade. O órgão regulador, nós não vamos trabalhar de graça. Nós temos que ter autonomia. No caso da OES, é uma coisa que nós fizemos um processo para cobrar TRCF. Isso passou na Segplan, passou na PGE, passou em vários lugares, e eles acharam o seguinte, que a gente não podia cobrar um TRCF do próprio órgão que seria a Secretaria da Saúde. Então ficou o seguinte, a gente estimar um valor que a gente gastaria com essa fiscalização, nós fizemos uma estimativa, nós temos o custo disso aqui com o Ricardo, fizemos uma estimativa de custo, quanto que a gente ia gastar por ano com essa fiscalização, porque nós temos que ir lá em Santa Helena, tem que viajar, tem que ver a parte física, temos 6 funcionários, como eu disse, temos julgamento nosso aqui, temos toda uma, né, despesas administrativas, físicas, essa coisa toda, pessoal. Então estimamos isso e foi aprovado de que a Secretaria da Saúde nos repassaria do seu orçamento para a Secretaria. Seria um valor da Secretaria da Saúde que eles repassariam para nós. Isso foi no mês de junho, julho. Eles estão nos enrolando até hoje. Tinha um valor para 2013 e um valor para 2013. Eu estou contemporizando até agora, mas já está decidido entre nós, entre órgãos de governo, que 2013 nós já estamos no final, mas que em 2014, se o orçamento deles não for aprovado, um valor de repasse para cobrir essas despesas nossas aqui para a aí não vai ter. Se repasse é do Fundo de Saúde, né? Do Fundo de Saúde. Entendeu? Quer dizer, eles estão com esse processo para andar, estão achando que estão nos levando de barriga, agora. Está no momento. Agora estou falando. Aí eles não precisariam passar nada, porque não está no orçamento deles. Não, mas na proposta estava para criar um crédito para isso. Mas deixa eu. Era para criar esse ano. Embora eu seja nessa situação, eu acho que a gente tinha que bater o pé na TRCF. Independente, vai. É dinheiro do Estado que sai para o próximo Estado, dinheiro do Estado. É autarquia. Não, é o dinheiro que sai do Estado para as OS, está no parecer do IBGE. Não bem claro, mas só quem pagar são as OS. Não, mas o dinheiro que elas trabalham é o dinheiro da saúde. É a saúde que passa para as OS. A PGE indicou o fundo Eu da saúde. eu acho que tem que cobrar das OS, não abre mão da TRCF, porque isso enfraquece esse seu projeto de autonomia. A base da autonomia mas isso aí, com deixa eu falar, eu não estou preocupado com isso, porque na hora que eu endurecer com eles, se eu falar, ó, vou parar de fazer isso, eles vão resolver na hora. Eu estou contemporizando com eles, mas eles não têm. Você não vai parar poder. Mas a gente não tem como parar, Você tem um contrato assinado, depois vai receber um desse aqui, ó, das OS. Não, fica tranquilo. Eu estou deixando desse ano para não resolver esse ano. Isso é intermediador. Depois vai receber igual isso aqui, ó.
Eu concordo com o Zé, mas o TSF tem que ser pago pelas OS. Não importa a forma. E aí vai ser do mesmo jeito. Aí a gente não tem que ter alteração do orçamento. Gente, eu posso até fazer isso, porque, por exemplo, a Procuradoria não manda na gente. Mas eu não vou fazer isso contra o parecer da SEGPLAN e da Procuradoria. Não, você tem que explicar para eles a importância disso. É a forma de Eles sabem a entendimento. importância. Eles sabem a importância. Agora, a forma de se fazer, que eles deram, que eles sugeriram, foi essa. A CGE, a SEGPLAN, A Controladoria. É porque a consulta foi feita. Conhece a É porque a consulta foi feita, talvez, em relação a cobrar a TSF da Secretaria. Não. E não da OES. O projeto de lei que foi, o anteprojeto de lei que foi o anteprojeto, Era para a OES pagar. cobrando a TSF das OS. E eles falaram que não podia, Não porque podia, porque era recurso do É Estado. recurso do Estado. Aí eles falaram que não podia. Sanear Bem claro. trabalha com recursos. Aí, tanto o parecer da Controladoria, da Casa Civil, da Procuradoria, da SEGPLAN, foi essa solução. Eu falei, obrigado. Mas pode ficar tranquilo, eles vão pagar. E eles indicaram que Ano vem, teria vão que pagar. sair do fundo Pode ficar da tranquilo. saúde, né, que é para esse tipo de despesas. Pois é, podia sair do fundo de saúde, mas pagar a TRF. Não pode. Entendeu? Pode. Não, aí não. Eu tenho que ser. Não, pelas OS. Não, tem que ser na OES. O dinheiro tem que entrar na OES, a OES pagar para a GE. É o que a gente E eu não entendo, realmente eu não consigo entender. Qual A que é gente tem que o ver. A gente tem que ver. O processo está aí, né, Olha, seu processo? Não, mas você Está na saúde. Na saúde. Depois, na hora que eu vou endurecer com eles agora. Pode deixar. E aí, se der agora, depois eu pego o processo. Tá na Isso saúde. aí. Aí o governador mandou fazer através do Fundo da Saúde. Isso. Está lá, mandou. Só que nós seria muito mais fácil. Não depende do orçamento da Secretaria. Não, e fortalece o Você tem, orçamento da que, GE. você tem que mexer, olha Não, mas o como é que é. valor, Olha o como é custo que que eu é. pôr aqui é o valor, é o custo que cobre as despesas nossas. Olha como é que é tecnicamente mais difícil. Não depende da. Nós temos que mexer no nosso da- orçamento, a Secretaria da Você Saúde viu que tem que é mexer no uma orçamento base, dela. Entendeu? É muito mais fácil, através da cobrança da Taxa. que aí você vai fazer na previsão orçamentária nossa lá, por isso simplesmente um aumento de receita. A ideia Mas inicial tecnicamente muito mais simples. TSF, OS. Das Mas já OS. existe, cara. É o que a gente estava Não batendo existe, na não. tecla na época, era para a OS pagar, mas Exatamente. tinha esse impedimento. O anteprojeto de lei que foi para lá, todos os segmentos do Isso é Estado entendimento. É aquilo que o Humberto fala. foram Um dia é uma coisa, você depois mudar de ideia, você vai ver que tem essa. É, Eu acho o seguinte, vamos fazer o seguinte, se não der certo, eu acho que vai dar, se não der certo, a gente vê alguma alternativa, eu acho que vai dar. Vamos. Eu acho que não dá, não. Na teoria, a TSF é muito Pode até ter no orçamento, mas você vai pode passar. fazer Fica cobrar, contingencial. mas não vai fácil você cobrar a TSF. Porque eu não estou na dívida que você pode ó, construir. nós estamos trabalhando, olha aqui, Mas nós estamos trabalhando com crédito suplementar que o governador determinou. Bom, um dia dá na cabeça do governador de um determinado crédito suplementar, e aí? Contingencial, é. Não existe isso. Para que nós vamos mexer em peça orçamentária de dois órgãos? De dois órgãos. Porque para você regularizar isso definitivamente, um dia tem que acabar com o crédito suplementar, tem que Três. dois, Secretaria de Saúde e SEGPLAN e a GE. GE. Não, SEGPLAN não. É, terceiro Não, seria direito de ser, eu mais acho garantido. que garante mais para nós. Não, foi criada para eles. Seria um título Eu acho. Das A não ser que OS, seja- certo. das OS não foram criadas, nós fizemos um projeto de lei para criar, né? Só que todos os segmentos. As OS são um pouco diferentes das outras concessionárias, completamente, porque ela é sem fins lucrativos. Aí, ó, esse processo é a mesma coisa. Ela não tem fins lucrativos, então ela é credenciada para prestar esse Não, eu tô falando, serviço. se não fizer Sem isso, ter lucro. vai dar nesse mesmo A problema aqui. justificativa, se você pegar um processo até. Isso aqui, justificativa, não justificativa, Aqui não tem agravante. acho que para prestar um serviço. E é uma ela coisa vai fazer completamente descabida. Eles nunca mexeram porque eles nunca fez nada. O dia que fizer isso aqui, ó, você vai ver que o trem vai a corda. Porque o Estado, ele vendeu e cobra royalties.
E vendeu, não é concessão, ele vendeu. Porque, né, Não tem problema nenhum, né? Na venda, consta um royalty. petróleo é assim. É uma coisa minha. Eu estou te vendendo ela, mas quero que fique parte disso. Isso é normal, tem todos. porque o Fala, seguinte, conselheiro. nesse caso da OSI, quando ela é credenciada, o poder público tem a obrigação de fiscalizar, a fiscalização do poder público. No caso da GR, especificamente, ficou previsto na lei nossa da GR, a fiscalização nas OSI não tem em lugar nenhum no Brasil. Então, quando o poder público credencia, ele tem obrigação pela Secretaria de Saúde ou a área específica de fiscalizar. No caso específico do Estado de Goiás, foi previsto para a GR também fiscalizar. Então aí a OS não pode ter o ônus de pagar uma taxa. Justificar esse parecer aí Não pagaria, não. Eu te garanto que você consegue justificar o contrato. Não, é muito mais difícil. Por que ela está pagando para fiscalizar ela? Todo mundo paga, por isso foi criada a taxa de controle. Tem que diferente. Olá, conselheiro. Sanções ficaram leve, média, alta e altíssima, né? As multas ficaram em 2, 2.000, 4.000, 6.000 e 9.000, máximo 9.000. Vai ter atualização. De acordo com a lei, o Danilo tinha perguntado. E a reincidência vai ser acrescido multa de 50%. Mas a lei não limita a 9.000? É altíssimo, né? É Como altíssimo. é que a resolução vai acrescentar? Não, aí é reincidência. Aí não tem. Mas a lei prevê residência? Prevê o quê? A reincidência. A nossa lei. Acréscimo 50% tem para a lei. Está correto. A gente está até pensando em botar 100. Mas ele tem que moderar isso aí, né? Eu sou a favor de acrescer para 150. As desqualificações ficaram de acordo com a legislação prevista, são leis estaduais, falando aqui. Bom, as competências, conselheiro, estão mais claras na parte das infrações, descreve as infrações. Então tem atendimento ao usuário, tem estrutura, tem quando para de atender o serviço público e principalmente na parte de encaminhar a documentação exigida pela AGR, emitir informação, deixar de prestar fiscalização. Elas estão nos grupos e de acordo com a gravidade, tem de quarto grupo, terceiro grupo, enfim, está tudo lá no site. E a única coisa que eu fiquei assim, até conversei isso com o Gilvão, mas se a gente vai decidindo, eu vou ler um pedaço do relatório aqui e aí eu falo. Então, traço do processo total, né, de minuta de resolução, dispõe sobre os procedimentos, da OS-OCIP. Ficou OS-OCIP mesmo, em que o Estado de Goiás seja parte diretamente, a sugestão jurídica, a mudança disso aqui, para ficar de acordo com a lei. A referida minuta coloca, ela foi elaborada pela gerente de bens, desestatizados, gerência técnica, contabilidade regulatória, em parceria com a assessoria especial da presidência e gerência jurídica, no passado para análise, manifestação, os autos tramitados por diversas áreas dessa agência. Bom, os autos foram apreciados pela Câmara Setorial de 30 de abril de 2013, foi favorável minuta à Câmara, depois foram para o Conselho Regulador, depois foi enviado por mim à presidência para o devido encaminhamento processual, principalmente em relação à questão da consulta pública, foram encaminhadas à assessoria especial da presidência, que apresentou uma minuta revisada, dispõe sobre procedimentos para aplicação das penalidades. Após os trâmites, a referida minuta foi submetida à consulta pública. Coloca aqui quem foi já oficializado sobre isso. Não teve nenhuma sugestão, nenhum comentário apresentado. Tem tudo certinho, a gerente informática falando quanto tempo ela ficou, quanto foi disponibilizada. Após a análise, a gerência jurídica apresentou algumas sugestões de alguns pontos específicos na minuta, detalhados em seu parecer no 6.013. Os autos retornaram à assessoria, que revisou e alterou o texto da minuta de acordo com as sugestões da gerência jurídica. Bom, após uma segunda análise da minuta de resolução objeto desse processo, percebe-se que houve alterações em seu texto, principalmente no que diz respeito ao formato, o texto, a descrição das infrações, a definição dos valores das multas, que antes estavam
atrelado ao valor da receita mensal obtida pela entidade, agora está com valor fixado, conforme a lei, retirada de penalidade de caducidade, com alteração sugerida pelo jurídico pela desqualificação, descrição da reincidência de algumas não conformidades, dentre outras, sendo possível perceber um aprimoramento do texto e modificações na tipificação das não conformidades. A ressalva a ser feita diz respeito à aplicação de advertência, descrita no artigo 7º, que será aplicada em casos de desobediência ou descumprimento de disposições legais e regulamentares. O texto atual deixa em aberto quais casos são esses, ou seja, em quais situações específicas caberá a aplicação da advertência, não ficando claro quando caberia essa penalidade. Já que a competência do presidente regulador em instaurar o processo de aplicação das penalidades está clara pela legislação, faz necessário definir futuramente essas situações para que não haja negligência ou atraso do poder regulador e fiscalizador em cumprir essa parte de sua função. Eu disse isso porque, como nós temos aqueles processos administrativos ordinários de advertência das 005, então tem processo com 4 multas, tem processo com 278 autos de infração que só vai ganhar uma advertência, porque o poder público nós fomos atrasados em abrir esse processo de advertência contra a empresa, e é só um alerta para que não atrasemos tanto, ou não tenha negligência, ou tenha aceleração do processo de aplicar a advertência caso seja entendido. O artigo 7º, ele diz o seguinte: penalidade de advertência a ser imposta por escrito será aplicada em caso de desobediência ou descumprimento de disposições legais e regulamentares. Por isso que eu falei com o papel, mas quais casos? A penalidade não tem que existir caso. A penalidade de advertência você aplica ela em qualquer caso, independente de você aplicar a multa. E, inclusive, esse texto aí está em conformidade com a orientação da Procuradoria-Geral do Estado, em todas as leis que nós fizemos, né? Porque sempre a gente procurava aplicar a advertência e ensinar aqui. Não. Ele falou, a penalidade de advertência. Quem pode mais, pode mesmo. Exatamente. A penalidade de advertência você aplica em qualquer coisa, independente da multa. E ela vai servir para uma desqualificação no futuro do caso, ou então, quando é uma empresa, uma coisa, uma caducidade. A finalidade é essa, né? Para ir agravando. Agora, o que ela falou aqui agora, a gente não pode demorar e ir aplicando essas penalidades, né? Porque advertiu uma vez, advertiu 2, aí você já inicia um procedimento que pode gerar uma caducidade, no caso da desqualificação, né? Mas o texto da... Porque assim, eu fiquei em dúvida assim, aí chega lá, vê uma situação de desobediência ou cumprimento da disposição legal, aí eu aplico uma multa leve ou advertência? Não, você pode aplicar os dois. Você pode, aí qual que você aplica? Não, você aplica os dois. Aí você É uma pode Os dois. Pode ser cumulativo. Ou então você aplica só a multa. Você que só advertir e não multar, porque a advertência, a finalidade maior dela é dar embasamento legal para uma declaração de caducidade na frente ou desqualificação no caso aqui das OS da CIT. Ela vai dar uma fundamentação legal. Então, como já dito anteriormente, é fato que as atividades de regulação e fiscalização realizadas por essa agência estão em contínuo aprimoramento, acompanhando as demandas e a evolução da sociedade. Assim, a iniciativa de regulamentar essas novas áreas de competência da GE é urgente, obrigatória, demandou grandes esforços de todos os envolvidos, chegando a essa minuta exaustivamente discutida e elaborada. O processo de fiscalização já se faz tardio, apesar de ter sido pela lei, e por isso mesmo acredito que o texto da minuta já alcançou o estágio de elaboração avançada e deve ser aprovado. No entanto, como todas as resoluções dessa agência, bem como as demais normas regulatórias, essa resolução também deverá sofrer futuras alterações ou atualizações, conforme sendo aplicada na prática fiscalizatória e procedimental, já que só a prática trará demandas e situações não previstas no momento. Isso será um processo natural, já que as normas devem acompanhar a evolução da sociedade, bem como suas demandas. Em relação às atribuições e competências da AGR, bem como dos demais órgãos estaduais envolvidos no tema de fiscalizar as entidades sociais com serviços em que o Estado seja parte, principalmente na área de saúde, acredito que, após diversas reuniões que a GEC tem participado, tem ficado definidas as atribuições e responsabilidades de cada órgão, bem como acredito que esse fato tem sido levado em consideração na elaboração da minuta pelos diversos setores dessa agência. Assim, tendo em vista tudo que consta dos autos, principalmente as manifestações técnicas e jurídicas, tendo em vista a legalidade do procedimento elaborado e analisado por 4 gerências setoriais, além da assessoria da presidência da GR, manifesto pela aprovação da minuta de resolução de de processo.
Se alguém tiver mais alguma dúvida, está no site. Né? Ela é aprovada, ela já é, publicada, ela já é aplicável já para as que estão em vigor. Aí nós vamos publicar, né? Se o conselho aprovar, a gente faz a publicação e a partir da publicação ela está em vigor. E os autos de infração que foram lavrados com base na lei continuam. Continua correndo da Deixa eu falar para vocês, foi levantado aí, eu acho que até uma dúvida. Se a gente, no momento igual, tem que fazer a multa com base no contrato de gestão. Depois não, com base na nossa lei. Não, tem que ter a resolução para aplicar a multa. Como a situação, sabia de vocês aí, teve denúncias de deputados, a gente já vinha falando, as questões que eu tenho, vai falar, vamos ser duro, tem que ser tal, tem que dar de defesa, tem que, né, contraditório, essa coisa toda, a gente tem feito isso dentro da toda. Mas a gente não podia contemporizar com algumas coisas que estavam acontecendo, com erros, com não conformidade, então nós preferimos notificar e ter o auto de infração com base na lei do que ficar esperando, porque, como eu disse, tem muito tempo, uns 8 meses que a gente está discutindo essa resolução. Então, nós aplicamos, se eles, o parecer que eu tenho da jurídica é o seguinte: se as OS, por exemplo, se defenderem e achar que não vale por causa da lei, nós podemos aplicar com base na resolução. Depois. A resolução agora, se o conselho aprovar, a gente publica na parte da fase. Após o. Aí define, aí liquida lá. Se for defender, nós vamos defender com base na nossa lei. O presidente, aproveitando aqui a oportunidade, e foi abordada aí rapidamente a questão de alíquota, e também aproveitando que muito tem se discutido que a nossa função não é só fiscalizar e multar, nossa função, principalmente dos conselheiros, é regular. Eu quero propor, e aproveitando também a presença do Gilvan, eu quero propor que a gente se debruce em cima de uma regulação enérgica, de aumento, de incremento substancial nas nossas multas em caso de reincidência. Por quê? A gente só aprende isso no modo geral, isso vale para todos nós, pessoas físicas e empresas. A gente só aprende na dor. E a dor, o único órgão que a empresa sente é o bolso. Essa coisa de a gente ficar dando multinha de R$2.000, R$3.000, R$10.000 para a Guarina, por exemplo, é ridículo. Isso aí no xixi, como diz o. Pois é, para você, mas só essas coisas. Você juntar todas as multas. Mas mesmo assim está provado. Com as empresas de transporte, está mais de 7 milhões. Mesmo assim está provado. Tem que pagar no Humberto. Não, nada. Humberto. Nada no caso. Presidente, mas mesmo assim, dada o alto índice de reincidência, está provado que isso foi pouco. Então, você falou, vamos pensando em multar as OS ao invés de 150. Eu acho que ao invés de 100, tinha que ser 300. Mas não pode. Eu acho que pode. A lei fala que não. Não, Gilvan, a lei somos nós fazemos. Quer dizer, a gente manda para a Assembleia, claro, não, mas isso tem que ser feito. Pontificar que a lei não permite, não, tem que mudar a lei, é claro que você tem que mudar a lei, mas tem que ser feito. A gente tem que indicar, fundamentar a proposta, na nossa proposta de lei, a gente tem que justificar e fundamentar. Por que nós estamos propondo um aumento tão substancial nessas, principalmente em caso de reincidência? É justamente para ter um caráter educativo. Senão nós vamos ficar a vida inteira fiscalizando, multando, e corrigir o sistema. Isso, no modo geral, isso vai para transporte, vai para saneamento, vai para qualquer coisa. Se não educar através da multa pesada, daqui a 50 anos nós vamos estar vendo a mesma situação. Então, eu estou propondo aqui realmente uma discussão séria a esse respeito, para que a gente rediscuta esses coeficientes, esses percentuais, para que a gente possa. Deixa eu te falar duas coisas.
Eu concordo. Acho que só muda um pouco de religião, fala isso pela dor, assim. Então tem que ser coisa forte. Agora, uma vivência, tem duas coisas. Primeiro, por exemplo, vamos tirar o exemplo da área de energia. Tirar o exemplo da área de energia. O ano passado, a CELG pagou 84 milhões de multa. Esse ano vai pagar mais não sei quantos milhões. E aí é o seguinte, chegou ao ponto que teve influência, por exemplo, eu intermediei isso junto com a ANEEL, de chegar à situação seguinte, virou um ciclo vicioso tão grande que, por exemplo, a CELG, um dos problemas que é lógico, eu estava até falando hoje, tem problema de gestões passadas aí, da geradora que vendeu. Cachoeiras e. Mas o problema Cachoeira Dourada. Cachoeira Dourada tem claro. Problema de gestões passadas aí, tem. Agora, a situação da CELG é gravíssima. Gravíssima. E a situação ficou a tal ponto que nós tivemos que fazer isso, como órgão regulador, eu fiz isso junto com a ANEEL, para intermediar, para fazer um TAC, que a gente chamou de tacão, porque chegou ao ponto seguinte, a CELG não dá conta de fazer nada e está pagando multa. Chegou ao ponto seguinte, se não houvesse um bom senso, e houve isso por parte da ANEEL, e nós, inclusive hoje eu estava conversando com o Jorge, está sendo encaminhado essa semana para a ANEEL, a propósito desse tacão que a CELG fez a nós, e nós estamos vendo aqui, vamos encaminhar para a ANEEL, que de um período de transformar multa em investimento. Porque senão virou um ciclo vicioso, que ela não dava conta. A CELG está aí hoje, a CELG não dá conta de fazer manutenção de nada, e tem que pagar multa, e ficou 3 anos sem ter direito a reajuste de tarifa, porque está inadimplente, não sei o quê. Aí por quê? Aí você gera um outro problema. Você cobrar muito altíssimo e aí fica inviável. Aí, deixa eu falar a segunda parte. Por exemplo, quando nós mandamos nossa mudança de lei para a Casa Civil, tinha isso. Você acha que eu aceitava fazer uma multa para um Oeste de R$8 mil? Não existe. Nós pedimos passar o valor máximo da multa para 150 mil. 150 mil reais. E não foi. Como o povo não conhece, e aí é o seguinte, você vai entrar nisso, por exemplo, fomos lá discutindo com o pessoal, falando, vocês não entendem, é isso. Não, mas vocês cobram só 3 mil de ônibus, por que vai cobrar 150 mil? Por isso. Não adianta. É a coisa mais difícil do mundo. Eu sei das dificuldades, Agora, veja só, e também aí vai do nosso bom senso. Isso é igual a tal da discussão sobre armamento. É melhor você ter a arma e não precisar usar do que você precisar usar e não ter. Então, é melhor que a gente tenha um instituto para poder cobrar. E aí, vai o nosso bom senso, nós não vamos sacrificar nenhuma dessas empresas. Nós não vamos realmente matar e prejudicar a saúde financeira de nenhuma dessas empresas. Nós vamos ter que ter o nosso consenso. Entendeu? Isso vale para a CELG, particularmente para a CELG, vale para a Saneac, que está indo também como um caminho perigoso. Agora, o que você me diz do Araguarina? O que você me diz do HP? O que você me diz de uma dessas empresas aí? Quer dizer, então a gente tem que fazer uma legislação, refazer essa legislação e aplicar a legislação com consenso. Mas a gente tem que ter o instituto para poder, se necessário for, a gente usar. Entendeu? Agora, a interferência do poder da Secretaria da Casa Civil, é claro que eles vão sempre fazer. Agora, uma coisa é você mandar a mensagem, concordar. Outra coisa é a gente fazer uma resolução, uma proposta de regulação desse conselho, mandar para lá, mandar para o governador, fazer o trabalho político lá dentro
E cada vez que tiver uma tentativa de alteração, nós também fazemos a nossa movimentação no sentido de não deixar alterar. É um trabalho, uma queda de braço permanente. Eu até Permanente. concordo em parte, mas eu não concordo, por exemplo, quando você fala que é muito parte. Eu não acho que você muito parte, não. Deixa eu te falar um negócio. Nós somos. Escuta o que eu vou te falar aqui. Não é nada. Deixa eu falar. A prova é incidência. Conselheiro, nós somos agência reguladora estadual do Brasil, tem dados, do Brasil, a BAR, tem o estado, que mais multa. Que mais multa. Sabia disso? Bom, mas o presidente, eu pergunto para você. Agora, por exemplo, uma multa de R$3.200 para uma empresa de ônibus que não tem lá um documento, o negócio não é baixa não. E ela tem centenas dessas multas. E o maior presidente, a prova maior de que não está adiantando nada é o alto índice de reincidência. Porque eles acharam que não ia pagar, doutor. Eles sempre acharam que não ia pagar. Eles sempre acharam que era duplicata, que eles pagavam a concessão mensal e que não podia cobrar do TSE. Eles perderam a justiça. Então agora vai ser diferente. Primeiro que eles vão ter que pagar. Agora. Senão você vai precisar da administração e nem vão ter ajuste da pagar. Não, para pagar. Algumas pagaram. Algumas pagam, algumas pagam. Agora a maioria não. Agora, doutor, tem 4 anos que eles não têm reajuste de tarifa. Zero de reajuste de tarifa. Eles estão com 25% mais ou menos acumulado de reajuste de tarifa que não tiveram. E mais, se eles não aderirem no refis que nós aprovamos para pagar parcelado, não vão ter. Isso vai ser duro, não vão ter. E tem empresas aí de transporte que devem, ó, R$2 milhões. Pouco não. E o prazo é agora em dezembro. R$2 milhões, cara. Não é pouco não. Entendeu? Tem, ó. Por exemplo, igual está na nossa lei agora. Você pegar um clandestino aí, o cara vai ter que pagar R$3.200, cara. Se reincidir, R$6.400. Não é pouco não. Não é pouco não. Ó. Imagina, o cara que tem um ônibus, não é pouco. Né? O cara Eu acho que tem não é 2, pouco, não é ninguém. pouco. Não. Agora, a maior Eu acho que a questão está mais em agilizar a O cobrança. que está demais, eu vi você, demais. A gente gente licitando esse novo sistema Orientar os processos. vai diminuir 80%. Já pode crer. 80% de multa vai diminuir. porque são SEC. Vai ser muito mais fácil para fiscalizar, que nós vamos fiscalizar online. Quer dizer, as empresas vão estar com ônibus novos, vai ser outro tipo de coisa. Entendeu? Outra coisa. A diferença é você pegar uma coisa que está funcionando há 50 anos, com um terço da linha paralisado, não sei o quê. Um monte de coisa acontecendo. O processo foi voltado. Fica assim essa sugestão. Com quem está em discussão, alguém, todos concordam com o voto? Eu Com o concordo. parecer da conselheira? Ele foi muito debatido, discutido, organizado, né? E com o tempo vai vir, igual as nossas resoluções de transporte têm que evoluir, a Pode mudar, ter isso direito também vai a evoluir. direito a pedir vista nesse processo. Quem quiser, Pelo senhor, não. ué, verdade. Não, porque acontece o seguinte, foi proibido de ver um processo. Você não quer. Porque se só ganhar uma pilha aqui pra morrer. Dá um processo para ele. Aqui, ó, tô. Não, mas quer não. Onde é que você vai no caso? Vai mudar seu interesse. Fica então aprovado por unanimidade, dia 14. Outro assunto de interesse do Conselho Eleitoral. Alguém tem alguma coisa para falar? Não, eu também tenho. Você já... Excepcionalmente, eu também não. A Ana Carla dá tempo. Você se lembra do Bira, aquele cara que morreu? Que era auxiliar do Júlio, já acabou do Júlio? É? Eu vou deixar claro, né? Você se lembra do Bira?
quê? Faz o método do Filha, tem cara que é o seu Júlio, aquele que não. Puxa a bateria. Ele chegava com o processo lá, deu música assim, ó. Deus quiser era dentro, né, no compacto. Ele chegava com o processo assim, assim daqui,